Viu? Se você está aqui é porque você ouviu a voz do Espírito Santo e foi sensível e obedeceu. Porque eu lhe digo, minha irmã, com toda certeza, para você e para todos nós, não há outro caminho. Não existe outro caminho. Como Pedro disse a Jesus, para onde iremos? Não há outro caminho, irmãos. Cada vez mais, as evidências desse mundo nos mostram que não há outro caminho. Tudo aquilo que nós estudamos e tudo aquilo que nós acreditamos, todo esse tempo de igreja, eu particularmente tenho 23 anos de igreja, nunca vi tanta coisa acontecer como está acontecendo agora. Estou mentindo? Se houve algum momento que a gente precisou fortalecer a nossa fé, esse momento chegou. Porque o mundo caminha a passos largos para o fim. O mundo tem mostrado que o nosso lugar não é aqui. Que a eternidade que o Senhor está preparando para mim e para você é o nosso lugar. Mas ninguém vai para lá se não quiser ir. Deus é bom e amoroso. Deus deixa a gente escolher. Não é verdade? Só que a gente precisa escolher hoje. Não dá para escolher quando chegar lá. Porque a escolha só vai chegar lá e escolher aqui. E a nossa escolha tem que ser o quê? Diariamente. Porque nós não sabemos o dia da manhã, sabemos? A gente não tem controle do tempo. A gente não tem o controle da vida. Se hoje nós dormirmos, porque nós cristãos acreditamos que a morte é um sono, nós temos que ter o quê? Escolhido já. Porque essa história de ter que escolher depois que morre, biblicamente é falso. A gente escolhe em vida. Depois da morte a gente só vai receber a recompensa da escolha. Não é verdade? Se escolheu Jesus Cristo, vai ressuscitar para a eternidade. Se escolher o inimigo de Jesus Cristo, vai ressuscitar para ir abraçar ele. Cada um tem sua escolha. Mas a decisão é diária e constante. E todos os dias, quando eu abro os olhos, eu tenho a oportunidade de escolher. E a Bíblia fala que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Então, o que eu fiz ontem, eu tenho a oportunidade de fazer diferente hoje. Né? Se eu fiz errado, posso acertar hoje. Se eu fiz certo, posso melhorar hoje. E cada dia da minha vida, Deus dá a oportunidade de eu ser uma pessoa melhor em Cristo Jesus. Amém? E como eu falei, eu vou me apresentar. Eu sou a irmã Iris, como eu falei meu nome. Eu sou da igreja de Salvador Lira. Não nasci na igreja, não sou adventista de berço. Eu entrei na igreja por uma busca de cura, posso assim falar. Meu pai foi paciente renal por 21 anos. Ele é uma história que a medicina, a doutora que acompanhava ele dizia que ele tem que ser estudado pela medicina, porque nunca vi um paciente renal durar tanto tempo. Fazer hemodiálise durante 21 anos é muito tempo, não é verdade? Só que não foram 21 anos assim, ligadinhos um no outro. Ele perdeu o rim, e aí ele conseguiu um transplante do meu tio. E graças a Deus, durante 8 anos ele conseguiu ter vida tranquila com esse transplante, sem frequentar hospitais, mas só fazendo controle. Mas depois de 8 anos, o terceiro rim, que a gente nasce com 2, né? Os outros 2 dele tinham atrofiado, estava do tamanho de um caroço de feijão. E aí ele recebeu o terceiro rim, do meu tio, irmão dele, que foi compatível. E depois de 8 anos que ele foi transplantado, o organismo dele rejeitou. E aí o terceiro rim dele atrofiou também, e aí ele voltou para a hemodiálise. E aí não houve mais transplante, porque agora ele já tinha o vírus da hepatite. E aí, por ter o vírus da hepatite, era muito mais complexo fazer um transplante. E aí meu pai descansou no Senhor há 7 anos atrás, quando teve aquele surto de dengue, chikungunya, zika. Não teve um surto antes da pandemia? Pronto, em 2016, meu pai contraiu a dengue, foi infectado com a dengue. E um dia de diálise de sua rotina, ele passou mal na máquina, mas não chegou a óbito imediatamente. Ele ficou meio que teve variações psicológicas, e aí teve 3 paradas cardiorrespiratórias, e na terceira ele veio a falecer. E aí a gente entendeu naquele momento que todos nós temos as nossas missões e os nossos combates nessa vida, né? Ele era um homem que confiava no Senhor, tinha suas lutas internas, como eu também tenho, todos nós temos, mas eu confio que na manhã da ressurreição eu irei reencontrar o meu pai. Amém? E está muito breve isso acontecer. Eu creio. E eu estou nessa manhã com os meus 2 filhos, Luiz Antônio e Maria Helena.
bem distante um do outro, né, irmãos? Mas assim, são as heranças que o Senhor trouxe para mim nessa terra. Meu esposo não pôde estar presente porque ele também está com um grupo da igreja de Penedo. Teve que viajar ontem com um grupo, mas eu gosto de compartilhar um pouco dessa história porque eu sou como vocês, tenho as minhas histórias, as minhas lutas, e estou aqui congregando há tanto tempo porque eu não desisto e não vou desistir até que Jesus volte. Amém. Faço as minhas escolhas diariamente, às vezes acerto, às vezes erro, mas todos os dias eu peço a direção do Espírito Santo para a minha vida, porque fácil não é, mas o Senhor prometeu estar conosco, não é verdade? E antes de eu abrir a palavra, eu gostaria de compartilhar um testemunho com vocês, só para estimulá-las, as mulheres e aos homens também, a confiar no poder de Deus na sua vida e se entregar inteiramente na missão da pregação do Evangelho. Nós estamos estudando, nesse trimestre sobre a missão. A missão de Jesus é a nossa missão. E a nossa maior missão é o quê? Ser Jesus para as pessoas. Se as pessoas não veem Jesus fisicamente, elas precisam ver Jesus através de mim, da minha vida, das minhas atitudes. Não é? E especificamente nessa semana a gente estudou sobre Jonas, o fujão. Ele quis fugir da missão. Mas Deus, quando tem propósito, ele tem que cumprir os seus propósitos. Deus não erra, não é? Nem a margem de erro em Deus. Então todos os propósitos do Senhor têm que ser cumpridos. E Jonas quis fugir da missão e do propósito, mas Deus só teve que trazer algumas experiências dolorosas para ele, para que ele pudesse entender a missão dele. Mas mesmo assim ele cumpriu. E ultimamente eu tenho buscado a Deus a cumprir também a missão. Por ter tanto tempo de igreja, eu me tornei por um tempo relaxada, posso assim dizer, na missão. Como é que é esse relaxamento, irmãos? É assim, quando vem os convites para fazer as coisas, a gente faz assim, outro dia, bota fulano, A gente tem esses hábitos, Bota ciclano. Eita, irmã, está muito perto. Não, irmã, fulano é melhor do que eu. Eu falo por mim, estou vendo os rostinhos daqui, porque eu acho que alguém faz isso também, E por alguns tempos eu fiz isso na minha vida de igreja. E aí participei agora do último congresso do Ministério da Mulher, Recomeço, e ali Deus me resgatou e eu senti dentro do meu coração a responsabilidade de fazer parte da missão de Deus. E aí veio essa lição, trazendo para mim assim, o que Deus trouxer para você fazer, você tem que fazer. Não dá para fugir. Porque perde o sentido, irmãos? Estarmos na igreja, nos alimentando do espiritual, da palavra. E nós temos os nossos dons, porque cada um de nós temos o nosso dom, porque Deus não deixou ninguém sem dom, assim diz a palavra. E a gente não usa na obra. Vai perdendo meio que o sentido. Sim. Isso. E não é ter medo. O medo é atrapalhar. O medo de quem? De mim, E me adorar ele. Ou eu vou seguir a Deus ou vou seguir o inimigo. Eu tenho que abraçar ele e seguir a Deus. Isso. E mostrar o que o Senhor trabalha. E quem sabe pegar só o seu amigo. Isso. Porque o único poderoso que eu conheço no PHD é Cristo. Sim. Depois nós vamos. A irmã tocou num ponto muito importante, que é a disponibilidade. Nós temos que estar apenas disponíveis para o Espírito Santo. Mas dentro do seu tempo, Deus vai trazer oportunidade. Mas teve uma solução, não teve? Graças a Deus. Deus é Deus. E outra coisa, irmã, eu falei do congresso porque foi a minha experiência. De repente, a sua experiência é dentro da sua casa, ouvindo um louvor, conversando com uma irmã, ouvindo uma pregação através do YouTube, que hoje está muito acessível,
Ouvindo e obedecendo. Porque todos os dias eu digo por experiência própria, se você buscar o Espírito Santo, você escuta a voz de Deus. É fazendo uma comida, não é verdade? Às vezes as orações mais fervorosas que nós fazemos no nosso dia a dia é ocupadas. Quando a gente está ali no dia a dia, a gente lembra de uma situação e faz uma oração por alguém ou por uma situação da nossa vida, e Deus nos escuta, porque Deus é misericordioso e bondoso. E como eu estava falando, eu me disponibilizei a retomar em mim, reavivar em mim o amor pela obra. E sabe o que tem acontecido, irmãos? Eu disse a Deus de oração, eu disse, Senhor, eu não vou mais negar nenhum pedido, eu não vou negar nada. Tudo que chegar na minha mão eu vou fazer. Agora o Senhor traga as condições. Se o Senhor está escolhendo, o Senhor traga as condições. Aí o irmão Gil sábado falou comigo lá na igreja Salvadorina. Irmão, vamos pegar lá sábado na igreja. Eu disse, Senhor, assim, rápido. Peraí, deixa eu pensar, né? A outra parte humana, né? Aí, na hora que o Gilson sentou, eu disse, daqui a pouco você me dê a resposta. Ele está certo. Irmãos, para honra e glória de Deus, unicamente todo louvor e toda adoração seja dada a Ele, porque nós somos meramente instrumentos da mão de Deus. Quando o Gilson se sentou, que eu fiquei conversando com Deus assim, meu Deus, o Senhor quer que eu vá à igreja, porque eu me lembrei do acordo que eu fiz com Deus, não é? De que eu não mais ia me negar na missão do Senhor. O Senhor quer que eu vá na igreja? Qual é a mensagem? O que é que eu vou falar? Que eu não tenho mais alimento. O que é que eu vou fazer? Aí, Deus deu, irmão. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou... Aí eu disse, tá, Gilson, eu vou pregar, mas eu não vinha hoje, eu vim outro dia. Mas isso aí é um outro capítulo. E aí, quando eu fui estudar a lição no domingo, logo cedinho, quando eu acordei, que eu terminei de estudar a lição, fiquei ali fazendo minhas orações, Deus me fez voltar uma página da Bíblia para eu ler um capítulo. E quando eu li o capítulo, automaticamente o Espírito Santo disse, essa é a mensagem que você vai levar para a igreja do Parque das Armas. E aí eu me emocionei na hora, eu disse, Senhor, Tu és tremendo, porque não vem de nós a nossa capacidade. Tudo vem de Deus, irmãos. Tudo é Deus. Tudo é por Ele, para Ele, são todas as coisas. Nós somos apenas um instrumento em suas mãos. Como a irmã orou aqui, que nós sejamos instrumento nas mãos do Senhor. E tudo que eu vier falar aqui, não vem de mim, irmãos, porque a mensagem é do céu. Deus trouxe a mensagem primeiramente para mim, para que eu aprendesse com ela, e também para que eu compartilhasse com os irmãos. Não sei da vida de ninguém aqui, não conheço, de frequentar a casa, não conheço, mas o Senhor conhece. E o Senhor sabe o que nós precisamos ouvir nesta manhã, não é verdade? Então que toda honra e toda glória seja dada somente a Deus, amém? Então vamos para a mensagem. Eu, como uma serva obediente, fui lá, peguei uma folha, já comecei a escrever tudo que Deus estava mandando para a minha mente. E eu disse, Senhor, não quero perder nada, não quero perder nada. O Senhor mande tudo aí para mim, para que eu possa compartilhar com os irmãos na igreja do Parque das Árvores. Parque das Árvores, né? Vamos abrir a Bíblia em 2 Reis. Capítulo 20. E aí, irmãos, só para fechar o meu testemunho, eu já estou com todos os sábados ocupados. Só vou voltar para a minha igreja agora em dezembro. Eu disse, Senhor, eu me disponibilizei, o Senhor encheu minha agenda, não foi? Segunda Reis, que é depois de Primeira Reis, e antes de Primeira Crônicas, capítulo 20. Amém? Amém. Oremos. Pai amado, neste momento estamos com a Tua palavra mais uma vez aberta na Tua casa de oração. Cale-se o homem e que o Espírito Santo faça morada em nós e que a mensagem venha de encontro aos nossos corações segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Irmãos, antes da gente fazer a leitura, eu vou fazer só uma contextualização aqui de quem é o nosso personagem nessa manhã. A minha Bíblia diz assim, o rei Ezequias é curado. Na de vocês também? Pronto.
Esse trecho da palavra do Senhor, ele vem falar sobre o rei Ezequias. Ele foi rei de Judá, ele foi o 13º rei de Judá. Nós sabemos que os reis naquela época eram escolhidos pelo Senhor. Só poderia ser rei se fosse o quê? Ungido, não é verdade? Então o rei Ezequias, ele estava no posto de rei, porque quem tinha colocado ele lá? Deus. Deus tinha colocado ele como rei de Judá. Ele era filho de Acais e Azir. E ele reinou por 29 anos. Olha só, muito tempo, né? 29 anos é a vida de uma pessoa, não é? Então, esse rei, ele reinou por 29 anos porque Deus permitiu, porque Deus escolheu ele. Isso está bem claro, não está? Está claro. Então, automaticamente, nós pensamos o quê? Uma pessoa que está em um alto posto, socialmente falando, por intermédio da vontade do Senhor, essa pessoa tem que ser o quê? Uma bênção, né? Essa pessoa ela tem que refletir para as pessoas aquele que o colocou lá, Deus. Porque automaticamente ele reconhece que não há nada dele que pudesse fazer com que ele estivesse lá. Mas tudo veio de quem? De Deus. Como eu estou aqui, eu reconheço que eu não tenho nada de bom para dar. Mas aquele que me usa através de mim é quem está a nos abençoar. Amém? A mesma coisa era o rei Ezequias. E ele reinou durante 29 anos. E durante essa trajetória de 29 anos, muita coisa aconteceu, inclusive batalhas. Nós sabemos que na antiguidade, batalhas entre os reis eram muito comuns. E que Deus abençoou o seu povo através de muitas batalhas. Não é verdade? Quando o rei da Assíria sitiou a cidade de Judá para invadir, durante 3 semanas o rei ficou lá, acampado, esperando o momento do ataque. E o rei Ezequias com medo do que poderia acontecer, porque os assírios eram muito perversos. E a gente estudou um pouquinho sobre eles essa semana, a gente viu como eles eram perversos. Eles gostavam de massacrar, igual o Hamas, atualmente. E aí Ezequias ficou com medo, mas Deus mandou através de Isaías a palavra de que ele não tivesse medo. Que quem ia dar a libertação era quem? Era Deus. E em uma noite só, um anjo que Deus enviou do céu matou 185.000 homens. E quando o rei da Síria viu aquela situação, quando amanheceu, ele tirou o acampamento e foi embora. E a vitória foi dada ao povo de Deus. Amém? Então, isso era a evidência de que Deus estava o quê? Presente todo o tempo. Como hoje, nós precisamos lembrar que Deus está presente todo o tempo. E os inimigos que nos assolam, a gente precisa levar eles a quem? A Deus. Entregar a Deus. Porque a guerra não é nossa, irmãos. A guerra é de Deus. O que é nosso é a busca por Deus. A leitura da palavra, o alimentar o espírito das coisas de Deus. Porque quem peleja por nós é Deus. E esse rei caiu em uma enfermidade. Porque se o título diz que o rei é curado, tinha que estar enfermo. Ninguém é curado sem estar enfermo, não é verdade? Então ele teve uma enfermidade. Então vamos ler aqui, capítulo 20, verso 1. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Que enfermidade era essa? Tinha solução? Não. Era o quê? Uma enfermidade que ia levar ele para onde? Para a morte. Se assemelha um pouco ao câncer atualmente, né? Embora tenha muitos cânceres de milagres de Deus cura, mas quando você descobre ele em um estágio mais avançado, só um milagre do Senhor para libertar a gente, porque ele nos leva à morte. A mesma coisa era a doença de Ezequias, ia levar ele para a morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitado e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa, porque você morrer, você não vai escapar. Olha, se o profeta estava falando, o profeta estava falando dele ou de Deus? De Deus. Então essa mensagem era de quem? De Deus. Chegou até Ezequias e disse assim: ó, Ezequias, tu tem escapatória, tu vai morrer, mas antes de tu morrer tem uma missão para tu. Tu organiza a tua casa. E quando eu penso em organizar a casa, não era fazer faxina, era dizer a cada um que devia ser feito, não é verdade? Aos filhos, aos empregados, de como deveria se suceder no dia que ele partisse. Porque se Deus está mandando organizar a casa, é porque estava desarrumado. E muitas das vezes Deus manda a gente organizar a nossa casa, no nosso dia a dia, quando a gente
deixa de fazer um culto, quando a gente deixa de estudar uma lição de escola sabatina, quando a gente deixa de vir à igreja, quando a gente deixa de dizimar, de ofertar, quando a gente deixa qualquer outra coisa por Jesus, para não ser Jesus, aliás. Então, quando a gente tem percebido que a nossa vida tem deixado Jesus de lado e é buscado mais os nossos interesses, qual é a mensagem do Senhor? Coloque em ordem a tua casa. E esse é o tempo que nós colocamos em ordem a nossa casa, porque Jesus está voltando. Não há mais tempo de nós brincarmos de cristãos. Não há mais tempo. Ou a gente decide ser de Jesus, ou decide não ser. A escolha é nossa. Mas que seja uma escolha inteligente, que seja uma escolha consciente. Sabendo que se você escolher Jesus Cristo, a vida será difícil? Será. Mas Ele prometeu estar conosco todos os dias. Como também, se nós não escolhermos Jesus Cristo, Ele vai nos respeitar. Mas no final da vida nós teremos o quê? A recompensa de escolher Jesus. Amém? Então, se hoje nós ouvimos a voz do Espírito Santo, o que é que a Bíblia diz? Não endureçais o vosso coração. Vamos continuar a leitura. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Olha, irmãos, ele estava recebendo uma notícia de morte, que ele ia morrer, e a cara estava desarrumada. Então esse choro trouxe para ele o que? Dor, sofrimento. E a expressão virou o rosto para a parede, ela quer nos dizer que ele virou o rosto para tudo aquilo que ele achou que poderia ajudar, que eram as riquezas do reino, os exércitos. Nada disso poderia ajudar ele. Poderia naquele momento da morte? Não. Mesmo que ele tivesse acumulado muitos bens como rei, ajudava ele nesse momento? Ter um exército bem treinado para a guerra ajudava ele nesse momento? Não. Então ele chorou amargamente. E ele teve um diálogo com Deus assim: lembra-te de que eu sou fiel na tua presença. E chorou amargamente porque aquilo doeu dentro dele. E com certeza também é dentro de nós. Não é verdade? E nós iríamos perceber. Pode falar, Inês. Só sendo que isso não está em tudo. É quando a gente tem uma confusão Deus, quando a gente percebe que o mundo não está com a gente. A gente tem que estar com Deus para poder sentir a presença dele. Exatamente, irmãs. E muitas das vezes Deus deixa essas oportunidades dolorosas acontecerem porque Ele quer nos resgatar. Ele quer resgatar cada um de nós. Nada na vida do cristão é em vão. Nada. Ou é propósito ou é salvação. Não é verdade? Mas vamos continuar a leitura. No verso 4. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Olha que bênção, irmãos. Pensa numa oração respondida imediatamente, não foi? Isaías tinha acabado de conversar, quando já estava saindo, Jesus chegou lá e disse: olha, volte, que eu tenho outra mensagem para dar a Ezequias. Então, a tristeza se torna em quê? Alegria, porque nós temos um Deus que ouve a oração. Às vezes imediatamente, às vezes a gente espera mais um pouco, mas Ele sempre escuta. E aí, Isaías voltou e foi falar para ele, e disse assim no verso 6: acrescentarei quantos anos? 15 anos a sua. É muito pouco para quem ia morrer. Muito, não é? Já ia morrer mesmo, mas 15 anos é uma bênção. E livrarei das mãos do rei da Assíria, tanto você quanto esta cidade. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu. Deus não trouxe só a informação de que ele teria 15 anos de vida, mas deu garantia de que estaria com ele.
pedindo a Ele que envie através do seu Santo Espírito a solução. E Deus envia, irmão, só basta a gente confiar. Estamos lendo uma história verdadeira, não é falsa essa história. Se está na Bíblia, é porque ela é verdadeira. E aí, olha o que acontece. Isaías disse mais: peguem uma pasta de figos. Eles a pegaram e a puseram sobre a úlcera. E Ezequias recuperou o quê? A saúde. Ezequias perguntou a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Olha só, irmão, a parte humana. Olha a parte humana aí aflorando. Deus já tinha mandado a mensagem. Isaías já vinha vindo. Isaías mandou preparar lá a receitinha para botar em cima da úlcera. E Ezequias ainda queria o quê? Mais sinal. Repara só. Existe isso. Deus purinho ali na frente de Ezequias através de Isaías. Ele ainda queria o quê? Sinais. A gente não é assim, irmãos. Deus diz assim: vai, filho, que eu estou contigo. Mas a gente fica: mas será que é para ir mesmo, Senhor? Me dá um sinal. Manda para o irmão falar comigo. Não é verdade, irmãos? A gente sempre quer de Deus o quê? A garantia de que as coisas vão dar certo, que é daquele jeito que Ele quer. E Ezequias agora pediu um sinal a Deus. Olha só, já não bastava a cura, mas ele queria um sinal de Deus. Isaías respondeu no verso 9: este é o sinal que você receberá do Senhor, para indicar que Ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante 10 graus ou que retroceda 10 graus? Olha só, Deus ainda mandou escolher. Você quer que eu faça o quê? Diga aí o que você quer que eu faça. Já que você está com dúvida, eu vou trazer o sinal. E Deus ainda disse a ele: diga aí se você quer que a sombra retroceda ou adiante 10 graus. E Ezequias respondeu: é fácil a sombra adiantar 10 graus. Olha só, irmãos. Mas que não seja assim. Pelo contrário, que ele retroceda 10 graus. Olha só. Ezequias estava querendo dificultar o sinal. Como se assim: se eu pedir para ele adiantar, é muito fácil para Deus. Eu acho que ele se esqueceu que Deus criou o mundo em 6 dias com o poder da palavra, não foi? Olha só, irmãos, que desafio. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante do relógio de Acais. Oh, glória, né, irmã? Deus fez o sinal para que Ezequias tivesse a certeza. Deus precisava fazer isso? Não. Porque a palavra do Senhor não mente. Mas por que Deus faz? Para a gente saber que Ele está conosco. Porque Ele sabe que a nossa natureza pecaminosa nos afasta muito da presença dEle. E que a gente não consegue ver Ele nitidamente como nós vemos as coisas iluminadas pelo sol. Nós só podemos senti-lo. E através dessa sensibilidade temos as nossas experiências com Deus. E Deus é tão amoroso, irmãos, que Deus faz. Porque Deus poderia ter dito para Isaías: basta, eu já disse que eu vou curar, vou dar mais 15 anos, tá bom. Se Ele quiser acreditar, acredite, não. Mas Deus faz. Porque Deus, Ele nos ama. E Ele quer um relacionamento de amor conosco. Ele não quer um relacionamento tirânico. Ele quer que as nossas experiências nos levem à sua presença. Ele quer que no nosso dia a dia, as nossas tribulações, Ele mostre quem está conosco, quem está pelejando. É por isso que Deus faz. E Deus sempre vai fazer, irmãos. Tudo aquilo que for para a sua salvação, Deus vai fazer. Amém. Ele já fez o maior de todos, que foi enviar seu Filho, não é verdade? Para nós já bastava a vinda de Jesus. Mas Ele enviou o Consolador. O Consolador está todos os dias conosco, nos advertindo, nos orientando. E quando a gente, mesmo incredulamente, pedimos a Ele os sinais, Ele nos mostra. Porque Ele é um Deus amoroso. E Ele vai estar conosco até o fim da vida. Amém? Amém. Olhando essa experiência de Ezequias, esses 15 anos que ele ia ter de vida, era para ele glorificar a Deus ou não todos os dias? Era para todo dia, quem chegasse perto dele era para dizer o quê? Que ele era um milagre. Que ele era uma resposta de oração. Que a vida dele era o quê? O milagre do Senhor. Era para que Ezequias em algum momento se exaltasse? Era para que Ezequias em algum momento
aqui porque as minhas riquezas me trouxeram a esse momento? Não, porque a experiência que ele teve com Deus foi nitidamente um milagre do Senhor na sua vida. Mas será que foi isso que ele fez? Mais adiante vamos ver o que foi que ele fez, irmãos. Verso 12. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que ele havia estado, ou seja, a informação de que ele estava doente foi para os outros reinos, não é verdade? Não era uma coisa só dentro do reino de Judá. Os outros reinos ficou sabendo. Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio que Ezequias não lhes mostrasse. Olha só. Nesse momento, o rei da Babilônia enviou o quê? Mensageiros, não foi? Para o reino. E Ezequias fez o quê? Testemunhou do poder de Deus? Não. O que foi que Ezequias fez? Mostrou o tesouro terreno dele, naqueles mensageiros. E os mensageiros vieram em busca de quê? Saber se ele estava doente mesmo, não foi? Porque eles souberam que ele estava doente, então vamos lá, vamos levar presentes para ele. E quando eles chegaram, ele tiveram uma surpresa, porque o rei não estava mais doente. Deus o havia curado e acrescentado 15 anos na sua vida. E na oportunidade que ele teve de testemunhar o milagre de Deus, o que foi que ele fez? Ele se calou, né? Ele trouxe o milagre para as coisas terrenas. E perdeu a oportunidade de fazer o quê? De falar sobre Deus e sua glória. Porque a própria vida dele era o quê? Um testemunho. E se a notícia de que ele estava doente correu, possivelmente, se ele tivesse testemunhado, ia correr também. Todos iriam falar que viram o rei Ezequias curado por obra do poder de Deus. Mas não foi isso que ele fez. Infelizmente, irmãos. E se essa história está na Bíblia, é porque nós temos que aprender com ela.